Bem-vindos a todas e a todos no NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Hoje, dia 24 de novembro de 2001, teremos o estudo do livro Nosso Lar. Capítulo, espera aí, que eu já me esqueci, que é 26, Novas Perspectivas. Então, recebam um abraço carinhoso de todas e de todos nós. Bom, nós vimos na semana... Gente, o Sandro me perguntou por que hoje não teremos o estudo do que é o Espiritismo. A resposta é, porque vocês se lembram, para quem estava presente... Não está a olhar para mim, não. Tivemos duas palestras, eu acho que foi consecutivamente, foi duas palestras, mês passado e retrasado. E o que acontece? Que o nosso lar, o livro Nosso Lar, está ficando para trás. E cada vez mais damos prioridades ao que é o Espiritismo, claro, fica uma quarta-feira a menos. Então, resolvi dar uma guinada a mais no livro no Nosso Lar, obviamente, segundo esse sistema que usamos do Mildin, sem pressa. Então, eu vou compartilhar a tela. Vamos fazer primeiro uma revisão, não me recordo, bem-vinda, não sei quem está aí, bem-vindo, seja bem-vinda ou bem-vindo. Quem é? Feedback. Ah, Sônia, bem-vinda, Sônia. Bom, vamos fazer a revisão. Eu não sei se vocês se lembram que o André Luiz está indo para onde? Para o Ministério da Regeneração, em companhia de Rafael, que é o amigo da família de Laura, onde ele se encontra, entre aspas, hospedado. Então, o Rafael, ele diz no livro que é uma antiga relação, é conhecido, é próximo da família. E ele vai, em nome dela, ser apresentado ao ministro Genésio, que é o ministro da Regeneração, um dos ministros da Regeneração. E o André, ele está consciente, porque ele conversou, a Laura conversou muito com ele, explicando que ele tivesse, já que tem essa oportunidade, que não seja só um estágio, ou seja, uma visita, mas que se torne um aprendizado e serviço útil. E interessante que eu acho aqui, durante todo o percurso, eles entram no Aeróbus, vai até lá, ele fica silencioso e orando. O Rafael olha para ele assim e diz, uau, até estranhou isso. Por quê? Porque é estranho. O André Luiz antes não estava muito preocupado em orações, em religiões, etc. Não. Ele só focava em quê? No trabalho, na projeção social. Tudo o que estava ocorrendo na sociedade da época. Isso é que ele estava preocupado. Então, quando chegou lá, no Ministério da Regeneração, Genésio diz assim a André Luiz, olha, André, é com frequência que recebemos pessoas, né, entre aspas, do Ministério do Auxílio, mas a maior parte desses estagiários se tornam estágios de serviço. E para isso não é nada novo para André. Graças a Deus que ele recebeu esse auxílio, esse esclarecimento de Laura. Então, Genésio escuta André. Realmente, o Genésio está comovido, porque eu estou dando só algumas nuances, né? Porque ele fala assim, o André Luiz diz, meu desejo é que Deus ajude meu espírito frágil e permita que minha permanência no ministério seja uma estação de aprendizado, pois sei que, graças à intercessão de minha mãe, fora levado para o Ministério do Auxílio e que só, até agora, né, recebi benefícios
sem produzir nada de útil. Eu tenho certeza que meu lugar é aqui, em atividades regeneradoras. Peço ao ministro, ao senhor, que transforme a concessão de visita em possibilidade de servir. Também sei que tenho que regenerar meus valores por causa da vaidade inútil e o gasto de energia em adoração a mim mesmo. Olha só, olha como mudou, hein? Como mudou. Quem desde o início estava, e quando André Luiz, que foi já lá pedir trabalho para o Clarencio, que é o ministro do auxílio, ele queria como dizer, um cargo como médico. Ele não era bem serviço útil que ele queria, não. Ele desejava continuar ser o mesmo médico orgulhoso e conhecido na então sociedade da época. Vamos reler o texto, como a Dani não estava, Dani, a Sônia. Eu vou pedir. A Selma, foi tu, né, Selma? Nós foi. Uhum. Quer ler, Selma? Leio, sim. Uhum. Conduta Espírita, Valdo Vieira, André Luiz, Perante o Tempo, capítulo 38. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se propunha, revestindo-se do necessário discernimento. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Afastar aflições descabidas com referências ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. O amanhã germinará das sementes do hoje. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo auxiliar. Bom, você... Só isso? Vem depois aquela bem curtinha que eu enviei, né? No grupo. Enorme. Por que lemos sobre Perante o Tempo, Selma? Nós conversamos por quê? Depois da síntese que foi feita, rapidamente. Ou quem quer responder, por que Perante o Tempo? Gente, aqui diz, ele mesmo disse, eu perdi muito tempo quando encarnado por causa da vaidade inútil e gastei energia em adoração a mim mesmo. Por isso que vamos conversar, estamos relendo esse texto Perante o Tempo. Então, aqui, só um instantinho, sabe, o senhor disse, deixa eu desenvolver aqui, para que, como nós ficamos nesse texto semana passada, para que possamos adentrar justamente o tempo. Sim, Selma, aí você falou que daria, e é verdade,
até para um seminário isso, né? É sim. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Sim, porque, veja, esse texto é riquíssimo, né? Uhum. A gente, pelo que eu vejo aqui... Você vai dizendo quando você achar que eu tenho que baixar, tá? Aqui, rolar. Não, eu vou deixar, eu vou fazer uma síntese do que eu achei. Essa situação, ela ocorre muito, pelo menos comigo hoje em dia, sabe? Que é não aproveitar o tempo, né? Aliás, não bem aproveitar o tempo, né? Então, a gente passa realmente muito tempo, ele fala do passado, né? Do futuro, do presente, e aí a gente não constrói direito o presente, logicamente não terá bem o futuro. E esse texto me fez refletir bastante, sabe, sobre essas situações que é o nosso dia a dia, né, gente? E quem é que não passa por essa situação, né? Então, é aquela história, né? Tem que realmente se melhorar, se autoconhecer, para que a gente consiga reaproveitar muito mais o tempo, porque depois disso que nós vamos colher os frutos do futuro, né? Então, essa parte, né, que, não tenho tempo, né? Hoje em dia, as pessoas... nossa, é uma das coisas que eu mais escuto hoje em dia. Eu não tenho tempo. A gente tem sim, né? A gente tem sim. Aqui, ó, ele vem dizendo bem claro, autodisciplinar-se. Autodisciplina. Exato. Autodisciplina, porque eu acho que é um hábito nosso. É um hábito nosso de, não estou com tempo, não. A gente tem algumas coisas na nossa cabeça, boa, eu não estou com tempo, sabe? Já virou um hábito. Já virou um hábito. Mas também tem a ver com as prioridades que nós damos ao nosso tempo. Foi o que ela disse. Mas em que sentido estão as nossas prioridades? Em que sentido? Porque muitas são as vezes que damos prioridade mais às coisas materiais do que o aprendizado. Sim. E como espíritas, que a maioria aqui sabe que tudo isso vai ficar. Então, que prioridades? Claro, é óbvio, afinal de contas, nós estamos encarnados ainda, necessitamos administrar as nossas contas, etc, etc. Mas, ao ponto de deixar de fazer o que realmente vai nos auxiliar, a autobusca, o autoconhecimento, aí vai de acordo com cada um. Mas, Elia, eu acho que, assim, nós temos as nossas necessidades, e eu digo que dentro das necessidades materiais, dentro do seu meio de trabalho, dentro da sua família, dentro daquilo que você está agindo, que você está fazendo, é onde a gente deve se aproveitar bem o tempo, sabe? Então, por exemplo, a gente tem que trabalhar, não adianta, tem que levantar e sair para trabalhar, ganhar o seu pão. Pronto, aproveita esse tempo direito, né? Sem gastando tanta energia, sei lá, falando mal um do outro, ou mesmo, não sei aqui como funciona, né? Mas no Brasil o pessoal dá uma saidinha para olhar celular, é uma perda de tempo, sabe? Enquanto você pode estar aproveitando esse tempo fazendo outras coisas. Eu digo mais nesse sentido, porque a vida, para mim, ela tem essa ação. Lógico que eu tenho o meu momento de estudo, o meu momento religioso, eu tenho isso também, né? Mas... porque você está conseguindo administrar isso. Mas exato. quantas são as vezes que damos mais prioridades no que temos? Quantas são as vezes também que deixamos de fazer o que, na verdade, é muito importante para a nossa interiorização, para nosso... E, principalmente, eu gosto muito dessa palavra, autoconhecimento. E é nesse sentido que o Sandro falou, são as prioridades que se dão, que se dá. Ele quis dizer nisso, porque, por exemplo, aí tem filhos, tem isso, aquilo, outro. Então, ou nós damos prioridade, muitas vezes, a ficar com os filhos, isso, aquilo, outro, e deixar de fazer, no caso, estar estudando. É isso que... Eu dei esse exemplo, tá, gente? Não significa que seja isso. Então, é isso que ocorre. A falta de disciplina. Na verdade, disciplina.
Porque se nós a sabermos, como você mesmo está dizendo, administrarmos o nosso tempo, vamos ter sim. Dependendo do querer, né? Porque o que realmente vai, no caso, conta é a vontade. Se nós não estamos com vontade, não vamos para lugar nenhum, não. Não vai para lugar nenhum. Porque se eu quero, eu tenho aqui pessoas que trabalham, que chegam. Olha aí a Marinete. Não, Zélia, eu vou chegar, mas quer estar. Então, então ela está dando, estou pegando, tá, Marinete, esse teu exemplo, está dando prioridade também a esse lado dela, de estar aprendendo, mas só que, às vezes, é tudo muito radical, ou sim ou não. Não existe uma flexibilidade, muitas vezes. Não, eu não estou muito cansado, estou muito cansada, não vou, que é isso, aquilo outro. São hábitos com o passar do tempo que vamos adquirindo, sabe? É isso que eu noto. Não, sabe, estou cansada, estou isso, estou aquilo. Porque é mais fácil. É muito mais fácil do que, às vezes, levantar, seguir e estar confraternizando, aprendendo. E também, ao mesmo tempo, nos socializando. O que vai realmente contar no final, quando retornarmos, é isso. Como estamos, como você mesmo está falando, como estamos utilizando o nosso tempo? Porque, às vezes, queremos fazer muita coisa. Aí, isso aqui foi interessante. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Agora, gente, eu não sei o que aconteceu aí, não, tá? O senhor Odilson está aí ainda? Ele queria falar. Tá. O senhor queria falar, senhor Odilson? Eu queria. Então, fale, Posso? por favor. Por favor, agora sim. Primeiro ponto, eu acho, a minha visão é respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas. Deus deu livre-arbítrio para as pessoas fazerem o que bem entenderem, só que a colheita é obrigatória. Eu queria pontuar o que João Ribeiro tinha um trabalho no Janeiro. Ele dizia assim: trabalho constante nos dá força permanente. Casimiro Cunha. Todos sabem quem foi Casimiro Cunha. E que nos vale os bons verbos e códigos de bom tom. Ser vivos falando a ermo sem praticar o que é bom. Acho que é por aí. Atendendo esses dois pedidos, a gente está mais ou menos no caminho certo. E o André Luiz tem razão, a gente perde muito tempo com bobagens. Vendo muita, desculpe o termo, porcaria. Eu não suporto mais ver televisão, assim, só vejo canal que fala sobre animal, só coisas positivas. Tem um amigo aqui, Vitória, o Eliomar, que você deve conhecer, muito excelente, sabe tudo de mediunidade, a maior autoridade de mediunidade no Espírito Santo, ele. Muito estudioso, economista, professor universitário. Ele se você quiser uma hora, eu ia falar, o que ele falou ele não lê jornal e nem assiste televisão mais. Ele está errado? Ele está certo. Ele falou, não tem tempo de ver essas coisas, eu só quero estudar e trabalhar. E ele coordena a mediunidade na Federação Espírita e aqui na Sociedade Paraná de Estudo Espírita, ele que coordena também a mediúnica, entendeu? Na terça-feira. É isso aí. Vamos que vamos. Em questão do livre-arbítrio, foi bem colocado aqui, cada um estamos aqui apenas reforçando o que havíamos lido semana passada, em relação, como não deu tempo, estamos agora trocando essa ideia, que eu acho que é a base de tudo. Trocarmos ideia, cada um dá o seu ponto de vista, e assim seguirmos adiante. Alguém quer acrescentar mais alguma? Eu não sei quem está, deixa eu pegar quem está aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria falar que hoje em dia, no meu caso, e eu sei que no caso de muitas pessoas, a internet é um problema, né? Eu já fiquei horas na internet vendo nada, não aprendendo nada, sabe? E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu não tenho essa característica, sabe, de perder meu tempo com isso, mas eu fiquei, sei lá, acho que umas 2 horas vendo uma notícia, depois outra notícia,
nada com nenhum fundamento, nada que me acrescentou em nada na minha vida, não mudou meu dia. Então, eu acho que é uma dos pontos que hoje em dia tem que se discutir dentro das famílias, principalmente, né? Essa perda de tempo que acontece. E o vício, né, o Selma, que está ocorrendo em relação à internet, tudo essas coisas. Porque é o que nós estamos falando. Que tipo de prioridades? Se para muitas pessoas estar na internet é útil, é prioridade, que eu vou fazer o quê? Cada um faz aquilo que achar. Mas não se queixe. Eu acho que está na hora de assumirmos. Perdi? Poxa vida, e é verdade, quantas vezes a gente fica na internet? Eu, quando estou aqui procurando o material para estudo, nossa senhora, tantas informações. E quando eu estou vendo assim, passou o tempo. Que é muita coisa que vai surgindo. Mas, aos poucos também, vamos, como estávamos conversando, nos autodisciplinando. É só uma questão de foco, na verdade, né? Bom, quem mais? Dani, quer falar alguma coisa? Não? Não, eu só vou ouvir. Então, certo. Então, tá certo. E vamos, então... eu enviei, não sei se vocês viram, um texto longo. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês para que cada um leia um ponto. Por que eu fui trazer isso, gente? Por quê? Porque tem tudo a ver, né? Oi? Eu esqueci de falar outro dele. Sim. Amigo desperto e vive, na terra a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Está na linha do Jerônimo. Vai contando da força permanente. Por isso que é vigiar e orar, amar-vos e instruir-vos, né? Então, observe, esse texto aqui, sabe, seu Odilson, é muito interessante, porque justamente fala de uma espírita que sabia e que se recordava do que havia... foi o que ela fez? Peraí, vamos lá, vamos pelo início, assim não dá, não. Eu começo e cada um vai lendo um parágrafo ou dois, dependendo do tamanho. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Tá aí? Tá bem? Não, tudo bem. Começa, por favor. Cartas e Crônicas, capítulo 11, Serviço e Tempo. Chico Xavier, Irmão X. A senhora Juversina Trajano era um prodígio de minucidência. Aos quase 70 anos... Peraí, minudências. Então, minudenciar significa fazer um relato com excesso de detalhes, nos mínimos detalhes. Lembra que tinha antigamente, vou fazer... Como é que falavam? Tinha uma coisa aí no Brasil há muito tempo, tudo nos mínimos detalhes. Então, são esses mínimos detalhes, certo? Aos quase 70 anos de idade... 60. Sim. Coitado, colocou mais a 10, coitado. 60 anos de idade, bem detalhadinho. Reafirmava a sua condição de missionário do Cristo, no amparo à infância, com particularidades preciosas de informação. Espírita fervorosa, sabia-se reencarnada para o desempenho de uma grande tarefa. Cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas. Antevia a obra imensa. Mentalizava-se rodeada de pequeninos a lhe rogarem ternura. Enternecia-se ao narrar as próprias recordações da sua vida de espírito. Antes do berço, pois Dona Juversina chegava a lembrar-se do tempo em que se via no plano espiritual, preparando a existência física em que se reconhecia habilitada ao grande
empreendimento. Revia-se em companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituição assistencial de zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos positivamente desorientados e inferiores, aos quais precisaria auxiliar eficiente, aos quais prestaria auxílio eficiente, depois de reinstalada na Terra. Vamos parar por aqui, porque como é longo, é melhor darmos prioridade aqui a alguns pontinhos. Bom, vemos, ela está com 60, isso aqui vai ser muito importante, viu? 60 anos, vocês vão entender por quê. Espírita fervorosa, ela tinha consciência do seu planejamento espiritual. Qual era o seu objetivo, gente? Então, tratar todas as crianças desprotegidas, que necessitadas. Socorrer crianças desprotegidas, esse era o objetivo. Ela sabia disso e se recordava. Uhum. Algum ponto a mais que vocês acharam interessante por enquanto? Eu acho interessante ela se recordar, né? Eu nunca vi nenhum adulto que se recordasse do seu projeto de vida, né? Nunca vi isso num livro nenhum, na verdade, é a primeira vez que eu estou vendo. Você vai entender o porquê. Uhum. Alguma coisa a mais? Sim, o visitar instituições das zonas inferiores. É. Bom, isso aí nós fazemos, isso aí não é muito dependendo de como nós estamos mentalmente. Não, isso na companhia de vários benfeitores. Tá. Porque as zonas inferiores, se calhar a malta está muito por essa onda. Mas com os benfeitores, então quer dizer, vai em peregrinação. Porque ela já estava, como ela mesma disse, estava preparada para isso. Achava ela. Você vai ver. Quem quer seguir? Eu quero. Por favor. Dani, obrigada. Parou aonde? Lá? Aqui, ó. Vamos para aqui, ó, Dani. Aí. E a senhora? Tá. E a senhora Trajano explicava, vezes e vezes, para os amigos admirados. Torno a ver o sítio escuro e esquisito, como se fosse agora. Um vale extenso, repleto de almas. Agoniadas, necessitando retornar à experiência do mundo, a afeição de alunos aguardando ansiosamente os benefícios da escola. Creiam que ouço ainda a voz do instrutor paternal que me dizia ser o irmão Ambrósio, a falar-me confiantemente. Sim, minha irmã, você renascerá na Terra, com a missão de patrocinar crianças em abandono, sofrimento. Porque olha, essa era a missão dela. Então, por isso que também ela, o quê? Se recordava. Olha só. Agora, observem. Quer continuar, Dani? Quero. Ali, tá onde? Aqui, ó. Botar uma flechinha? Tá. Aqui. Deste recanto de aprendizado, partirão 80 espíritos transviados, mas sequiosos de esclarecimento e de amor, ao encontro de seus braços. Você organizará para eles um lar regenerador. Não lhe faltarão recursos para situá-los no ambiente preciso. Volte à terra e trabalhe. Compreenda que, para assegurar os alicerces de sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos nossos, desorientados e enfermos que tomarão, depois de você, o corpo carnal para o esforço restaurativo. Seguirão eles, pouco e pouco, sob nossa vigilância, na direção de seu carinho. Imagine 80 espíritos transviados. Ficou, no caso, marcado nela, porque ela tinha que estar se lembrando mesmo
esses espíritos, onde eles estavam, gente? O Sandro falou. Nas zonas inferiores. Nas Exata. esferas inferiores. Exatamente. E essa possibilidade dela estar se relembrando do que havia, dava o quê? Para ela muito mais segurança. Ela tinha consciência. Oi? Que livro é esse que eu não estou entendendo? Depois eu volto. Diz aí, por favor. Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas. Espera aí. Cartas e Crônicas. Capítulo 11, Serviço e Tempo. Irmão X. Tá, deixa eu ir lá. Espera aí. Onde parei? Agora aqui. Aí. Espera aí. Não, aqui. mais abaixo. Aqui, né? né? Mais abaixo. Aqui. Mais abaixo. Aí. Aqui, não foi? Sim. Pronto. Carinho. Pronto. Então, só mais um bocadinho. Aqui? Não, começa aqui. Sim, a Não, senhora. aqui Sim, é não, na ele senhora. é aqui. Não foi aqui que parou? Foi. Vai começar na senhora. Foi por isso. Então, 80. Quantos anos ela tinha, gente? 60. Aham. Observe agora. Quem quer ler? Quem quer continuar lendo? Deixa a Daniela ler. Eu quero continuar. Então vai, Daniela. Daniela, ela tinha quanto? Ela estava com quanto? Daniela, lembra-se? Agora, olha só que interessante. Ela estava com 60 anos, hein? Agora, vá, continua, por favor. A senhora Trajano alinhava reminiscências entre entusiasmada e comovida, e, realmente, desde os 32 de idade, iniciara, com êxito, a construção de um lar para os rebentos do infortúnio. O empreendimento, lançado por ela em terreno fértil, encontrara a melhor acolhida. Corações nobres haviam chegado, colocando-lhe nas mãos os recursos imprescindíveis. Felicidades, ofertas, dinheiro e cooperação. Facilidades. Facilidades. Em 5 anos, erguera-se o vasto domicílio, simples, sem penúria e confortável sem excesso. Juversina, todavia, se fizera exigente por isso, conquanto a casa se teasse digna e pronta, prosseguia descobrindo detalhes que considerava de especial importância. Quantos Nunca anos? 5 anos. Em 5 anos ela fez isso tudo? Em 5 Nunca anos. se sentia... Agora, olha só. Agora, observem. Vai lá, Dani. E nós, nunca se sentia... Perdão, oi? O que foi, seu Dilson? Quantos anos levaremos? Pois é. Daniela? Nunca se sentia com bastante conforto para albergar as dezenas de crianças desventuradas que lhe batiam as portas. Está parecendo a história de Valdo Franco. Depois do edifício acabado, quis aumentá-lo. Efetuados numerosos acréscimos, reclamou mais terras. Compradas as terras, decidiu a formação de pomares. Multiplicaram-se campanhas, projetos, apelos e doações, mas não ficou nisso. Resolveu modificar por várias vezes o sistema de água e... Oi? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, está ouvindo? Sim. Então, sim. segue, por favor, então, porque eu acho que caiu lá, está instável. Deliberou experimentar... Peraí. Daniela, você voltou. Pronto. Agora. Resolveu modificar. Está em deliberou. Pisos, tetos e pisos. Deliberou experimentar sementeiras diferentes, em hortas e jardins, reformando-as insatisfeita. Quando tudo fazia prever a inauguração, solicitou varandas e pérgolas, além de... Galpões. Segue, Sandra. Galpões e caprichosas calçadas. Se a obra não se alterava por dentro... Continua. Se a obra não se alterava por dentro, surgiam as novidades de fora. E 26 anos passaram na expectativa. Olha aí. Passou 26. Ela conseguiu em 5 anos, mas quanto tempo está? 26 anos. Ela não para, né? Sempre está melhorando. Todo esse tempo se desdobrava em pormenores e pormenores, quando, na reunião mediúnica semanal,
de que era ela companheira solista, compareceu por um dos médiuns psicofônicos, o irmão Ambrósio em pessoa, partilhando a surpresa dos circunstantes. Dona Juversina chorou, empolgada. Aquela voz, conhecia aquela voz. O mensageiro exortou-se ao cumprimento da promessa e explanou, com elegância e beleza, sobre as necessidades da infância no estágio da reencarnação terrestre. Juversina escutou e escutou, mas, percebendo que a palavra do instrutor continha para ela expressiva inflexão de advertência, indagou, respeitosa, quando o comunicante se dispunha a despedir-se. Irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me mantenho fiel às obrigações que abracei? O interlocutor fixou inesquecível gesto de brandura e respondeu com a bondade de um pai que aconselha uma filha. Sim, minha irmã, você tem sido muito exata no programa traçado, tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou sob o espanto geral, 30 espíritos necessitados de recondução e assistência. Dos 80 que você comprometeu a socorrer e reeducar, são agora delinquentes de novo. 2 são obsidiados, perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias e os restantes 22 se encontram internados em diversas cadeias. Vê? Eu não entendi muito bem o que é que aconteceu dos 80. Acrescentou Alguns se os 30 que está ocorreram. Desses 30... Peraí, só um instantinho. 30 espíritos necessitados de reeducação e assistência dos 80... Ou seja, só tinham chegado ainda 30. Isso. Você comprometeu a socorrer, reeducar, são agora delinquentes, se desviaram. Por quê? 30 espíritos dos 80 se desviaram. Por quê? Bom, se bem que ainda não sei, nós não sabemos. Daniela, não é isso. Dos 80 que ela tinha se comprometido, 30 já tinham reencarnado. E desses 30, ou seja, 2, 6, 22, 30, ou seja, esses 30 que ele tinha recebido, os 30 todos se desviaram, porque ela estava mais preocupada na casa do que no cumprimento que ela no comportamento. Ela deu foco ao que era menos importante, não é isso? Exatamente. Exato. E quanto tempo foi isso? Lembra? 26, né? 26 anos. 26 anos. 26 anos Não, se passaram. 26 anos. E ela conseguiu acabar em 5 anos. Exato. Quer dizer, ficou só preocupada numa situação e não socorreu. No material. E melhorar, só focou a carcaça. E o tempo passando, né? Poxa, já pensou, gente? 26 anos. São 26 anos. Né? As crianças que já deviam ter um pouco de idade, já estava lá por 26, 30 anos, 30 alguma coisa. Exatamente, já estavam coitadas. Já estava ficando tarde. Sim. Senhor Dilson, o senhor queria falar, acrescentar o que o senhor queria falar? Uma vez eu li uma lição, não lembro qual, o Espírito disse assim, toda vez que você for estudar, lê trechos e comente. Nem que seja um comentário breve, porque ler direto, a gente perde o fio da meada. Eu, pelo menos, estou com 7,7, perco o fio da meada. Sim, isso que nós estávamos fazendo, mas o que foi falado aqui, no caso, nós havíamos comentado sobre a missão dela. E, na verdade, tudo isso que foi lido não tem tanta importância, porque a síntese, a essência é uma. Qual é a essência? Se ocupar desses espíritos desviados, né? Ela perdeu o quê? Tempo. Ela perdeu tempo. Ela perdeu tempo. Ela tinha, como foi dito, ela sabia qual era a sua missão. Ela recordava que havia encontrado
essas pessoas, esses seres, aonde? Nos planos inferiores? E anotaram, exatamente, e anotou até os Outra vida. nomes. Porque comentamos, sabe, seu Dilson, cada pontinho desse sim. Mas o que, no caso, eu concordo com o senhor, o que eu estou aprendendo é buscar a essência. E o que nós estamos comentando aqui é sobre o tempo. O tema é esse, tempo. Foram 26 anos perdidos para uma pessoa que tinha base da doutrina, mas o que aconteceu só deu prioridade à carcaça. E quantas vezes nós nos fazemos isso? Não foi o que nós estávamos comentando, as prioridades. As prioridades. Sim, para ela era prioridade. Sim, e depois assim, são as prioridades, e porque nós podemos achar que essas são as nossas prioridades, mas será que são essas as verdadeiras prioridades? Pois É como quando a gente fica arrumando a casa e o menino está lá pedindo para brincar, e deixa eu terminar, e sempre tem uma coisa, sempre tem outra, você está lá arrumando a casa, né? E não é a Exato. prioridade, né? A gente E se nós limparmos no outro dia e perdemos 5 ou 10 minutos a brincar com a criança? Exatamente. Eu concordo com a Daniela, é bem isso mesmo. Já Eu me deixo lá acontece tudo tanto. sujo, bagunçado, porque a gente está formando aí um espírito para o mundo, né? E a casa fica. Pois é. Então, não é? Então, o que é mais importante, né? Tem que... Porque eu penso que às vezes são os próprios automatismos que a vida cria, em que nós sabemos que a sexta-feira tem que ser limpa a casa, ou no sábado de manhã, então nós não conseguimos ser, às vezes, flexíveis o suficientes para poder assimilar ou perceber aquela necessidade da criança e podermos ter essa flexibilidade. Ok, hoje não deu tanto tempo, vamos fazer mais daqui a bocado ou no outro dia. Porque estamos sempre com medo que a pessoa, se alguém for na nossa casa, que vai nos limpar a casa. Uma coisa que nós notamos aqui é o perfeccionismo. O perfeccionismo. Quantas vezes queremos tudo limpo, tudo limpo. E estamos focados no quê? Aonde? Nessa foco aí, quero tudo limpo, pronto. E ela focou no quê? Na casa. De maneira de poder agradar, estar o melhor possível. Esquecendo-se do Perfeição conteúdo. completa. Mas como é que vai ser perfeito? Se nós não somos, como é que vai ser? Exato. Não, é assim, ela deu o melhor dela e achando que estava a fazer o melhor. Uai, quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos pensando a mesma coisa. Então, assim, bom, eu tenho que terminar minha casa de limpar, porque senão como é que vai ser? Uai, para nós, isso é o melhor, é o foco. Exato. Só que, como a Daniela está falando, mamãe, vamos brincar, vamos fazer isso, aquilo, outro. No caso, para as crianças, é importante, é primordial a mãe estar com ela, dar atenção, ter a atenção da mãe. Enquanto para nós, não. Aí que entra. Quando paramos para pensar e analisar o que é importante, a essência, e não querendo só ficar enchendo linguiça, se diz lá no Brasil isso, não sei como é que se diz aqui. Aí vai ser mais fácil. Mas a Marinete queria falar, né, Marinete? Célio. A gente não precisa esconder nada de você, né? Uai, eu acho que nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Não, Zélia, sabe o que é? É igual a gente estava comentando agora, que a gente tira um dia para limpar a casa, né? Aí, nesse dia, aí vem a criança e quer brincar. Mas se a mãe conversa com essa criança, hoje eu termino meu serviço, mas quando eu terminar, ou amanhã, nós teremos um dia para você. Isso, como que ficaria aí? Eu vou fazer... Dizem aqui na Suíça que não se deve responder com uma outra pergunta. Dizem, não, mas Europa você tem, mas com isso. Criança, com mas criança veja você bem, tem que cumprir. Veja bem, é verdade, mas veja,
Essa criança está querendo atenção, carinho da mãe. Aham. De repente, a criança vai, não sei por quê, vai para a escola. Ocorre alguma coisa com a criança, desencarna. E aí? E Aí aí? é perigoso. Porque eu já vi, para te falar a verdade, eu já vi, Zélia, um filme. Não me lembro o nome do filme. O filho queria... se você me dá licença de contar só um pedacinho. Sim, por favor. O filho queria um abraço da mãe. Pois é. Ah, eu Né? vi esse filme. Ele foi Você viu? atropelado. Aham. Aí ele foi atropelado. E Olha o aí. pai falou, por que você não deu um abraço nele? Pois É uma é. criança. É. Aí ele foi brincar, depois foi atropelado, entendeu? Pois E a é. mãe ficou em desespero, que nem o filho não encontrava a luz e nem ela. Aí, Uhum. depois que ela melhorou, aí os dois se encontraram a luz. Tá? Uhum. É claro que eu te entendo completamente, porque tem tanta coisa que tem que ser feita e também você tem que trabalhar em casa. Então, se você não tiver uma disciplina, tudo bem. Mas quando uma criança para e olha para você, me dê um abraço, vamos brincar, o que é mais importante? Nesse caso, o abraço, não? E brincar, nem que seja 2 minutinhos com a criança. Exato. E aí você explica, olha, vamos brincar agora aqui e vamos fazer o seguinte, não tem essa conversa? Vamos brincar de limpar a casa. Ai, minha vaca! Sandra, agora você falou uma coisa, doutrina. Eu acho difícil brincar. Eu acho difícil. Vai sair rapidinho. Não vão querer nem mais saber de abraço. Isso aí não entra nos planos deles, não. Brincar de limpar a casa. Então, mas o autoconhecimento, tudo isso que nós estamos conversando, mas é verdade, gente. Eu só me lembro uma coisa, do que eu deixei de ter. Um abraço, um carinho, escutar por exemplo, a minha mãe me ouvir, de ter atenção. Mas é verdade. Ela limpava a casa que, pelo amor de Deus, se caísse uma aguinha, sai de baixo. Depois eu fiquei assim também. Não, mas, por exemplo, eu dou um exemplo de mim mesmo e da minha esposa. Que o que é que acontece? Os pais em casa têm sempre alguma coisa para fazer. Tem sempre alguma coisa para fazer em casa. E então, nós quando compramos uma autocaravana, Que é aconteceu autocaravana. uma autocaravana, um Uma mobilhome, caravana. um mobilhome. Que isso? O mobilhome é aquelas casinhas que tem roda que você pode tirar de um Trailer. lugar para outro. É mais ou menos isso. É. Nós descobrimos várias coisas. Que temos muito mais tempo para estar com elas porque não temos nada para fazer. Isso. E partilhamos muito mais. Uhum. E não precisamos de tanta coisa. Pois é. Ainda mais português, né? Que adora limpar as casas, são um brilho. Não, e é verdade. E a minha mulher sofre um bocado dessa doença. E às vezes é o que eu digo. Porque aqui na Suíça tem uma coisa gira que dizem: limpar a casa é no dia que está mau tempo. No dia que está bom tempo, aproveitar para sair, porque quando fica mau tempo, por exemplo, na minha zona agora, só tem nevoeiro, todos os dias. Fica às vezes 2 meses, uma pessoa não vê o sol. Então, que é nesses dias que uma pessoa aproveita para limpar a casa. Mas ela não vai muito nessa conversa. Pois é. Aí entra o livre-arbítrio dela. Como foi o Dilson falou, entra o livre-arbítrio. Porque ontem nós estávamos no Evangelho, lá no lar, e estava dizendo o dever dos pais, o dever de cada um. Então, meu dever termina aonde influencia, no caso, deixar uma pessoa triste ou tirar a felicidade. Então, muitas vezes, o que achamos que é certo, o que nós estamos fazendo, não significa que para aquela pessoa seja conveniente. Exato.
Isso caiu ontem no Evangelho. Uhum. Então, como a Marinete falou. E aí, sim, pode falar, seu Odilson. Eu não lembro se está no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, que a missão do pai e da mãe é uma missão sublime. Porque ter filho não é para qualquer um. Lá no plano espiritual, a gente é deliberado quem pode ter, quem não pode, quem merece, quem tem mérito, quem não tem mérito. É verdade. Porque tudo é pelo mérito. Está no Evangelho. Uhum. Se você não tiver mérito, o pessoal tem mania de dizer, ele deu uma sorte. Eu vejo espírito falando que deu uma sorte tremenda. O outro deu um azar danado. Não existe sorte nem azar, gente. Existe mérito ou demérito. Então, o pessoal continua insistindo com essa... desculpa a expressão, baboseira. Não é. Temos que estudar mais, o pessoal não estuda. Tem um colega do coral que se diz espírita, ele não sabe a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Como é que pode a pessoa dizer que é espírita e não sabe a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Então, o pessoal não tem dirigente de casa espírita, que eu sei, não conhece a obra básica, não estuda. A casa que eu participo aqui não está estudando a obra básica. O pessoal quer estudar Joana. Joana, é importante estudar Joana de Anjos, eu sou fã dela. A nossa casa é Clara de Assis, é Joana agora. Mas é essencial estudar as obras básicas. O pessoal não colocou Pode ser que ele tenha problema de memória, o bichinho. Não sei. Eu tenho. Eu gostei. Essa sim foi boa, falou, Daniela. Eu gostei como você falou, bicho, porque eu também tenho, viu, Daniela? Eu também. Ele falou que não leu o Livro dos Espíritos. É questão número 1. aquela coisa, né, seu Odilson? Vamos retornar, gente. Vamos retornar. Assim, cada um com seu cada qual. Exatamente. Faz o que o senhor acha certo e deixa ele que ele vai ver mais tarde. Cada um tem o seu tempo. Estamos falando sobre o tempo. Cada um tem o seu tempo. Às vezes, como você diz, às vezes que a gente acha que é certo hoje, está pensando que está ótimo, que está abalando, mais tarde vai perceber que não estava tão assim, né? O seu Dilson, o livre-arbítrio é bem relativo também. Né? Porque vai depender... Eu tenho meu livre-arbítrio, tudo bem. Tá? Mas eu estou madura para poder fazer determinado tipo de escolhas? Zélia, o nosso irmão José Carlos Batelli, o médico, falou: na seara do Evangelho, o maior título é de servidor. Então, nós somos ainda aprendizes do Evangelho. Ontem mesmo eu comentei na live da Capelania Espírita. Na Terra, a maioria está anestesiada e distraída. Sim. Nós somos espíritos reencarnados, distraídos, anestesiados, preocupados com as coisas da Terra, no mundo material. Sim. E quando deixa o corpo... O mundo espiritual tem um hospital para espírita que desencarnam. Está cheio de... O André Luiz mesmo fala, tá? Tem mais espírita no umbral do que católico, evangélico. Só Wilson. Mas sabe, estudar é primordial. Eu estou de acordo consigo. Mas vivenciar o que nós estudamos ou dar exemplo, eu acho que esse é o caminho. Exato. Concordo com o Sandro, sim. Porque quantas vezes também falamos quanto intelectualismo, palavras bonitas, mas como está o interior de cada um de nós? Se um pouquinho que nós entendemos aqui sobre o tempo e praticarmos no nosso dia a dia, já vai ser útil. Mas para isso estamos aqui estudando, trocando ideias. Ajudar o próximo. Primeiro de tudo, ajudar-se. A controvérsia é importante. Primeiro, ajudar-se. Você não pode ajudar o próximo se você primeiro não se ajuda. Pois é. Se você não se conhecer, conheça-te a ti mesmo. Está escrito no tempo de lá. Só que você é o mais inteligente de apenas. Eu só sei que nada sei, a resposta dele. Não foi ele que inventou a frase, conhece a ti mesmo. Está escrito no tempo de Delfos. A pitonisa lá, o oráculo, falou para ele: você é o homem mais sábio de Atenas, senhor Sócrates. E ele respondeu a sério e fácil: só sei que nada sei,
Nós não sabemos nada, essa é a verdade. Somos Certo. simples aprendizes da Bíblia e do Evangelho. Isso. Porque, em relação ao evangelho, religião, tem muitas pessoas que não têm religião, que não estudam evangelho, mas são pessoas que, muitos espíritas que estudam, não chegam nem aos pés. Então, mas vamos Zélia, retornar. posso falar isso ainda? Sim, Para porque mim, tá faltando... para mim, a religião está em João 13:34 e João 13:35. Anota aí, depois vocês veem, que eu não vou repetir, não. A religião verdadeira está em João 13:34 e João 13:35. Depois vocês anotam, quem não souber, e dá uma olhadinha lá. Certo. Bom, mas vamos voltar lá. Ô, Marinete, deu para entender, então? Deu para entender. Então, eu não faço errado, não. Porque muitas Isso aí vezes... cheira para todo mundo no fim de semana. Não. Ô, Sandra, espera lá. Não, porque muitas vezes, Sandra, eu também Vida. tiro meu dia de limpar a casa, né? Completamente, né? E de cima e embaixo, Zélia sabe disso. Mas quando chegam as minhas crianças, mãe, por favor, mãe, eu paro. Mas depois eu falo, não, espera aí, que agora eu vou continuar ali. Mas eu também vejo se as crianças estão em perigo ou não. Uhum. Entendeu? Que acaba também dos pais, se você falar assim com o filho, espere um pouquinho que eu já venho. E você não olhar a situação do filho, Isso. se está em perigo ou não, aí, não, é como vocês disseram, ser mãe não é para qualquer um. Pois é. Né? A responsabilidade é grande. Então vamos deixar ela falar. A responsabilidade é muito grande para a gente ser mãe, ser pai, sabe? Nós também temos que olhar o lado da criança, não só o nosso. Se eu olho só o meu lado e deixo a minha criança de lado, que tipo de mãe eu sou? Exato. Não, eu pergunto depois, mais à frente, como é que nós vamos achar que eles não foram bem educados quando nos puserem num lar. Sandro, esse tipo de educação, eu acho assim, todos os pais dão a educação que eles conseguem dar. Sim, Entendeu? claro. Mais tarde, se as crianças, o que elas pensam, o que deixam de pensar, você fez o seu papel. Marinete, a primeira caridade é a família. Exatamente. É por isso que eu tenho 2 filhas. A primeira caridade é com elas. Uhum. E eu tenho que olhar também o meu lado para mim estar bem. Não, primeira caridade é contigo. É comigo, para mim poder estar bem para cuidar delas. Porque Exato. senão, como é que a gente faz? Como é que vai fazer se você cuidar das tuas filhas, se você não estiver bem? Exatamente. Foi planejado você ter 2 filhas no mundo espiritual. Tudo planejado lá para poder você aplicar aqui. Memória do Suicídio, estou olhando lá, é bem claro isso. Ivone Pereira e Camilo. Eu acho assim, nessa situação de ter criança, claro, existe. Eu não quero criticar ninguém, mas existe o lado dos pais que faz o filho e deixa lá eles sobreviver sozinho, entendeu? Isso. Existe aqueles pegajosos, existe aqueles que procuram deixar os filhos à vontade, mas a responsabilidade tem que ter. E depois será cobrado da sua própria consciência, né? É verdade. Pronto. Gente, olha, chegou aqui 20h30. Veja que ficamos só com essa aqui, hein? Chegou chegando. E ficamos só com essa mensagem, conversando sobre o tema. Eu vou finalizar aqui. Pronto. Então, gente, vou dar um stop aqui na gravação, tá? Então, agradecemos a todos, todas que estiveram conosco. Até a próxima. Beijo no coração.